através da oração, nos aproximamos do nosso Deus, podemos nos relacionar com Ele e recebermos dele a vitória. Esse é o estudo de número 1214 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, Ele te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Como muitas pessoas dizem, a oração é a chave para recebermos vitórias. Vamos ao nosso tema, priorizando a oração. Nosso texto base está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, que diz: orai constantemente. Priorizar é preferir, é tornar prioritário, é colocar em primeiro plano, é escolher. E constantemente é frequentemente, regularmente, é sempre, é habitualmente, ou seja, com muita frequência. A oração estava presente na vida dos personagens bíblicos. Podemos nos lembrar que Davi, ele priorizava a oração. No Salmo 55, verso 17, diz: de manhã, de tarde ao meio-dia, lamento angustiado, e ele ouve a minha súplica. Davi orava ao Senhor continuamente, mas 3 vezes ao dia ele mencionou o tempo que ele falava com Deus. Ele se lamentava porque era uma situação complicada, mas ele tinha certeza que Deus ouve a oração. Ele tinha certeza que Deus responde a oração e que Deus, ele age a favor do seu povo. Davi orou, mas ele orou confiando plenamente no agir do nosso Deus. Salmo 55, verso 18 e verso 19 diz: ele me resgata ileso da batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus, que reina desde sempre, me ouvirá e os humilhará. Davi sabia que era protegido, ele era sustentado, ele era guardado, ele era abençoado, e ele confiava plenamente que Deus o resgataria, que Deus o libertaria, que Deus o ajudaria. Deus é muito bom e nós precisamos ter esta certeza. Quando nos aproximamos dele, precisamos ter fé, precisamos entender que ele nos ouve e que ele age a nosso favor. Davi, ele pôde andar no meio da angústia, ele não estava isento disso, assim como nós também não estamos, mas Davi sabia que de Deus ele recebia o fortalecimento, e como a prioridade de Davi era a oração, como a confiança de Davi em Deus era uma confiança plena, ele era reanimado, confortado, ele era sustentado para suportar as batalhas. Será que eu tenho feito como Davi, priorizado a oração? Porque Davi, na oração dele, além dele falar a Deus tudo o que acontecia, ele também bendizia o nosso Deus. Salmo 68, verso 19 diz: bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia nos dá forças para que possamos levar as nossas cargas. O Senhor nos ajuda a carregarmos as nossas cargas, e Davi, ele dependia do Senhor, ele recebia diariamente forças do Senhor para conseguir prosseguir, avançar. Ele não desistia, porque Deus estava com ele, Deus o ajudava e o ajudava em todos os momentos. O Senhor está conosco, é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos dá força para podermos levar as nossas cargas, para podermos suportar. Nós suportamos porque o Senhor nos sustenta. E Davi, ele confiava em todo o tempo que Deus daria vitória a ele. No Salmo 18, verso 1, verso 2 e verso 19 diz: eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. O Senhor é o meu penhasco e minha fortaleza, que
Quem me liberta é o meu Deus, nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte, meu refúgio. Ele me concedeu plena libertação, livrou-me por causa do seu amor leal a mim. Davi sabia que ele não era merecedor, não era por mérito que Deus o ajudava, que Deus dava vitória a ele, mas era porque Davi fazia do Senhor a sua fortaleza, a sua rocha, o seu libertador. Davi, ele conhecia o seu Deus e ele fez esse cântico declarando seu amor ao Senhor. Ele o adorou, ele foi grato ao Senhor, porque o Senhor tinha livrado ele de todos os inimigos, inclusive das mãos de Saul. E Davi, ele incentivou as pessoas a confiarem plenamente no Senhor. Salmo 55, verso 22 diz: entrega tuas preocupações ao Senhor, Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo venha a cair. Davi incentivava, ele motivava, ele orientava o povo a buscarem a presença do Senhor, a confiarem plenamente no agir de Deus. Davi sabia que não adiantava ele ficar preocupado, que ele deveria entregar todas as preocupações, as angústias, as dificuldades nas mãos do Senhor e confiar plenamente no Senhor, porque o Senhor dava vitória. Vamos nos lembrar de Samuel? Samuel, ele priorizava a oração e ele orava intercedendo pelo povo. 1 Samuel capítulo 12, verso 23 diz: quanto a minha pessoa, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós, eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. Para o profeta Samuel, deixar de interceder era pecado, mesmo que o povo fosse rebelde, teimoso, que o povo não merecesse. Samuel perseverava na oração, na intercessão, e ele ensinava ao povo a priorizarem a Deus, a buscarem o Senhor em oração. Samuel, ele trazia ao povo, ele ensinava o povo a importância de servir ao Senhor e de ser fiel a Ele. 1 Samuel capítulo 12, verso 24 diz: tão somente temei ao Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, pois vede quão grandes prodígios realizou entre vós. Samuel orientava ao povo para buscarem ao Senhor, para orarem, para servirem ao Senhor com sinceridade e também serem fiéis. Samuel não se esquecia e ele levava o povo a não se esquecer que o Deus que eles serviam é poderoso, misericordioso, era o Deus que agiu a favor do seu povo. Não podemos nos esquecer disso. Emã era o neto do profeta Samuel e Emã, ele priorizava a oração. No Salmo 88, verso 1 e verso 13 nos ensina: ó eterno Deus de minha salvação, dia e noite clamo a ti, contudo eu, ó Senhor, clamo a ti por socorro, já ao romper da alvorada, a minha oração chega à tua presença. Assim como seu avô Samuel, o salmista Emã tinha Deus como sua prioridade e ele priorizava a oração, ele priorizava o relacionamento dele com Deus, ele orava dia e noite, ele buscava ao Senhor também nas madrugadas, mesmo quando ele estava em aflição, ele não desprezava ao Senhor, ele não culpava ao Senhor, ele buscava a presença do Senhor. Vamos nos lembrar dos filhos de Coré, porque mesmo tendo o antepassado rebelde, mesmo Coré sendo rebelde, eles não foram rebeldes, eles priorizaram o relacionamento com Deus, eles priorizaram a oração. Salmo 42, verso 1 e verso 2 diz: como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Coré,
ele se rebelou contra Moisés e ele incitou outros a se rebelarem, mas os seus descendentes fizeram a diferença. Eles tinham a oração como prioridade, eles buscavam a presença de Deus, eles tinham desejo e sede da presença de Deus. Daniel, ele também priorizou a oração. Vamos conferir? Daniel capítulo 6, verso 10 diz: assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, ele foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou, como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Deus. A oração de Daniel não era uma oração mecânica, não era feita por obrigação, mas era feita com sinceridade, com alegria, com ação de graças. Ele orava continuamente, 3 vezes ao dia. Ele tinha tempo de oração e uma oração com qualidade. Ele se humilhava diante de Deus, ele buscava, ele clamava, ele intercedia, e isso ele fazia cotidianamente. O profeta Isaías, ele ensinou o povo israelita que deveriam priorizar a oração. Isaías capítulo 58, verso 9, assim: clamarás a Yahvé e ele te atenderá, gritarás por socorro e o Eterno te responderá: eis-me aqui. Mas se afastares do meio de ti o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores e a falsidade do falar. Deus, ele ouve as orações, e o profeta Isaías ensinou que devemos buscar ao Senhor, que devemos servir ao Senhor com um coração sincero, sem falsidade, que devemos considerar o outro e não agir como acusadores e opressores, mas sim como servos do Deus vivo e poderoso. Vamos nos lembrar de Paulo. Paulo, ele ensinou que devemos orar sobre tudo. Filipenses capítulo 4, verso 6, não andeis ansiosos por motivo algum. Olha o que Paulo fala, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graça. Tudo deve ser colocado diante do Deus vivo e poderoso através da oração. E tem outra versão que diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo devemos levar ao Senhor os nossos pedidos. Em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. Então nós podemos aprender que devemos entregar nas mãos do Deus vivo e poderoso todas as nossas preocupações, mas também devemos confiar que é Ele que age a nosso favor, que Ele tem cuidado de nós. Paulo, ele orientou a Timóteo sobre a prioridade da oração. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Antes de tudo, Paulo fala, ou seja, antes de você fazer qualquer coisa, façam orações, súplicas, intercessões e ações de graças. Paulo, ele também ensinou os irmãos de Éfeso a priorizarem a oração. Efésios capítulo 6, verso 18 diz: orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Orai em todas as circunstâncias, orai sem cessar, orai constantemente. E ainda Paulo fala
todas, independente de serem favoráveis ou não, perseverando em oração. Perseverar é permanecer, é ser constante, é conservar, é persistir, é não desistir. Paulo, ele orava com insistência e ele apresentava ao Senhor as aflições. Segundo Coríntios, capítulo 12, verso 8, diz assim: por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Paulo, ele vivia aquilo que ele ensinava, ele foi perseverante, ele orou e o Senhor respondeu a ele: a minha graça te é suficiente. O Senhor não retirou o espinho na carne de Paulo, mas ensinou que a presença dele é suficiente para o ajudar, para o sustentar, e assim ele conseguiria suportar, porque Deus não o abandonaria. Paulo, ele ensinou aos irmãos de Roma que não sabemos como orar. Isto é uma grande verdade. Romanos capítulo 8, verso 26. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Realmente não sabemos orar, mas não precisamos nos preocupar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo do Deus Altíssimo intercede por nós, e intercede com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Orar é muito importante para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus, e nós devemos perseverar, nós devemos priorizar a oração na nossa vida, porque o nosso Senhor Jesus, ele também intercede por nós diante de Deus. Romanos capítulo 8, verso 34 fala: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede ao nosso favor. Que maravilha! O nosso Jesus, ele se compadece das nossas fraquezas, ele se compadece de nós e ele intercede diante de Deus a nosso favor. Como o nosso Senhor é maravilhoso, ele é o nosso maior exemplo de oração. Hebreus capítulo 5, verso 7 diz: durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Quantas vezes nós queremos que o Senhor faça do nosso jeito, mas o Senhor Jesus nos ensina: devemos estar submissos ao Senhor. E o nosso Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, ele é o nosso exemplo. Ele não deixou de orar, mas ele orou, ele suplicou e ele clamou ao nosso Deus. Ele tinha consciência que somente o nosso Deus poderia agir a seu favor. Mesmo ele sendo filho de Deus, ele orou, e nós devemos aprender com ele. Vou começar a concluir. No nosso texto base, Paulo orientou que devemos orar constantemente, ou seja, incessantemente, continuamente, com constância. Não somente quando nós estamos precisando de uma ajuda, de um milagre, de um auxílio, mas devemos ter vida contínua de oração. E o rei Salomão, ele nos ensina que Deus, ele se alegra com a nossa oração. Provérbios capítulo 15, verso 8 diz: o Senhor detesta as ofertas e sacrifícios dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. Devemos perseverar em oração, devemos perseverar em intercessão e em ação de graças. Podemos aprender que os personagens bíblicos priorizaram e se dedicaram à oração. Eles tinham vida de oração, de comunhão, de intimidade. Eles tinham vida
de relacionamento com Deus. A oração não pode ser a nossa última opção, mas ela tem que ser a nossa primeira. Ela precisa ser a nossa prioridade. Você tem priorizado a oração? Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na sua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça de dar o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. E até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.